Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês. Quero rever tudo o que foi visto na nossa aula 2 do capítulo 8 nessa semana, perfeito? Lembrando que essa aula aqui, a importância dela acaba sendo muito baixa para o Enem, tá? Mas é algo que vale a pena a gente, pelo menos, estudar e revisar alguns pontos finais e importantes dessa nossa aula. Por isso, vou querer me direcionar já para a revisão dos pontos importantes dessa aula, perfeito? A gente começou a aula definindo potencial elétrico, algo que é importantíssimo, certo, para a definição física, mas é algo que eu vou começar a próxima aula de circuitos já definindo novamente potencial elétrico. Então, é algo que eu trago aqui só a introdução, tá? Lembra que a gente definiu o que era potencial elétrico, como a gente calcular o potencial elétrico, quem é que gera esse potencial elétrico, qual é a utilidade dele. Tudo isso a gente gerou, a gente definiu na nossa aula, mas a gente não tem um apreço muito grande por isso para o Enem, principalmente para o Enem, tá? Então é algo que, novamente, a próxima aula de circuitos eu começo falando sobre isso. Então é algo que não tem tanta utilidade para a gente. Após isso, definir a energia potencial elétrica e como calculá-la, tá? E após isso, eu defini com vocês justamente aquela historinha do princípio, tá? Das superfícies equipotenciais. E após isso, a gente calculou o trabalho de uma força elétrica. Tudo isso, para quem vai fazer Enem, acaba não sendo importante. São situações físicas que a gente não consegue encaixar muito bem nas habilidades e competências do Enem, tá? Obviamente, tudo pode cair no Enem, tá? Por isso que eu vejo essa aula. Mas em termos de revisão, em termos de importância, acaba não sendo tão fundamental assim, mas é o que a gente viu de forma bem detalhada em nossa aula, tá? Então é algo que eu não vou querer perder muito tempo revisando isso com vocês agora, tá? Eu quero de fato ir para aquilo que é mais importante nessa nossa aula, perfeito? E foi justamente a parte de capacitores, tá? Quero reforçar que toda essa parte de potencial elétrico, energia potencial elétrica, a gente viu de forma completa e detalhada em nossa aula, mas que isso, quando a gente vai para as aulas de circuitos, eu novamente reviso, falo, converso muito sobre potencial e energia potencial elétrica e aplico naquilo que de fato o Enem ama de paixão, que são os dispositivos eletroeletrônicos do nosso dia a dia e os famosos circuitos elétricos, tá? Aí eu quero de fato falar daquilo que é importante, são os capacitores. Eu lembro que os capacitores, eles são construídos com duas placas metálicas paralelas e entre essas duas placas metálicas a gente tem um dielétrico, tá? E o funcionamento do capacitor é um funcionamento bem simples. Ele acumula cargas elétricas nas suas placas, só que são cargas elétricas de sinais opostos. Ele acumula essa carga elétrica nas suas placas, fazendo com que surja uma energia potencial elétrica associada a esse acúmulo de cargas. Surge um campo elétrico entre as placas dos capacitores e a gente consegue afirmar que essas placas placas metálicas acumularam energia potencial eletrostática ali no seu sistema, tá? E aí eu sempre cito em aula que os capacitores eles acumulam, ou seja, eles carregam e descarregam de forma muito rápida, tá? Isso implica dizer que eles possuem um processo de carga muito rápido e eles liberam essa energia acumulada de forma muito rápida. Então a gente já consegue ter uma ideia, já consegue imaginar quais são os dispositivos que usam, que se usam do princípio dos capacitores, tá? Quais são os dispositivos elétricos do nosso dia a dia que usam capacitores como funcionamento? A gente tem aí o famoso flash de máquina fotográfica, a gente tem aí o famoso desfibrilador, tá? Ele também é um processo capacitivo. A gente tem as telas sensíveis ao toque de celulares, de computadores, de tablets. Então a gente tem esse funcionamento bem importante do capacitor, tá? Ele de fato consegue liberar a energia de forma muito rápida. Então qualquer processo que acontece aí de forma rápida na elétrica, a gente já suspeita que um capacitor esteja envolvido no sistema, tá? O capacitor ele acumula energia potencial elétrica com um acúmulo de cargas nas suas placas, tá? Lembra, uma placa fica carregada negativamente e outra placa fica carregada positivamente, perfeito? Tranquilo.
A gente sabe que o capacitor ele tem a capacidade de acumular essa quantidade de cargas, consequentemente acumulando uma energia potencial elétrica associada a essas cargas e ao campo elétrico que surge entre as placas, tá? E aí, a medida do capacitor, ou seja, a medida de quão bom é esse capacitor, é a famosa capacitância, tá? E a gente consegue calcular a capacitância por essa relação aqui bem simples. A capacitância de um capacitor é a quantidade de carga acumulada sobre o potencial elétrico que é aplicado nessas placas dos capacitores, perfeito? Então, isso daqui é o conceito justamente de capacitância, perfeito? A capacitância, a sua unidade é o famoso Faraday, tá? Que é em homenagem ao físico inglês Michael Faraday, beleza? Michael Faraday, perfeito. E aí a gente sabe que as capacitâncias acabam sendo bem pequenininhas, então a gente vai trabalhar muito com o milifaraday, o microfaraday, o nanofaraday e o picofaraday, perfeito? Beleza. E aí eu quero até citar isso, a carga, desculpa, ela é medida em coulombs, certo? E o potencial elétrico, ou diferença de potencial elétrico entre as placas, a gente mede em volts, perfeito? Em volts. Tranquilo? Massa? Perfeito. Após isso, eu até mostro para vocês uma relação que acaba não sendo tão fundamental assim, mas eu mostro que é o tempo de carga e descarga de um capacitor, quando a gente tiver o valor da corrente elétrica que circularia ali naquele sistema, tá? Essa relação daqui é, obviamente, para a gente que ainda não definiu essa relação aqui, ela não faz muito sentido, tá? Mas eu quero que você guarde isso aí, porque na próxima aula, como eu vou definir justamente corrente elétrica, que provém disso daqui, vai ficar mais simples e mais claro para você, perfeito? Mas, sendo também bem sincero, como o tempo de carregamento e de descarregamento de um capacitor é muito baixo, então eu acho que não seria algo que, por exemplo, um vestibular como o Enem cobraria. Mas ele pode cobrar, tá? Ele pode cobrar qualquer coisa da gente, mas é algo que nunca foi cobrado e eu não vejo muita aplicabilidade, tá? Porque como é um processo muito rápido para a nossa vida humana, esses milissegundos que demoram para carregar acabam não sendo um parâmetro tão fundamental assim, tá? Perfeito. Após isso, eu defini com vocês como a gente calcular a capacitância através dos parâmetros físicos do capacitor. Professor, como assim? Eu consigo calcular a capacitância nessa relação daqui, onde a capacitância ela é diretamente proporcional à área das placas, tá? E inversamente proporcional à espessura, que é a distância entre as placas, perfeito? Esse εr e ε0 são duas constantes elétricas, tá? O εr, na verdade, não é uma constante, ele é um valor relativo, tá? Ele vai depender muito de cada meio que está sendo utilizado esse capacitor. E o εr é uma constante, que de fato nunca muda, ele está aqui, tá? Eu chamo até o εr de constante relativa, mas que de fato ela é constante para cada material, mas ela pode mudar a depender do tipo de material que a gente usa, perfeito? A gente vai falando do vácuo, esse εr ele vai valer 1, perfeito? Ele vai valer 1, tranquilo? E aí, essa capacitância medida pelos parâmetros físicos de um capacitor, ela é importante só para a gente perceber o seguinte: a capacitância vai ser muito maior, ou seja, a capacidade que um capacitor tem de armazenar energia vai ser muito maior se a gente aumentar essa área ou aumentar a constante relativa ou diminuir a distância, perfeito? Tranquilo. Após isso, mostro a vocês justamente a energia acumulada por um capacitor. Todo capacitor ele acumula energia potencial eletrostática, como a gente falou, e a gente consegue calcular a energia, tá? A gente calcula essa energia através de duas relações matemáticas. Essa relação aqui provém justamente da dedução desse gráfico. A gente sabe que a carga por 100 coulombs e o potencial elétrico por 100 volts, a gente sabe que coulomb vezes volts dá justamente joules, dá justamente a medida principal da energia. Então, a área do gráfico me dá justamente a energia. E aí a gente chega, obviamente, na relação fundamental da energia potencial de um capacitor, onde a energia potencial de um capacitor em joules é a multiplicação entre a carga acumulada no capacitor, a diferença de potência entre as placas, ou simplesmente o potencial das placas, dividido por 2, perfeito? Então, isso daqui é uma relação bem fundamental, já caiu em vários vestibulares, inclusive o Enem, tá? E outra relação que eu posso utilizar é essa daqui, onde no lugar da carguinha Q, tu lembra que capacitância é Q sobre U. Então, eu posso escrever capacitância como sendo, aliás, carga como sendo potencial vezes a capacitância. E aí, no lugar dessa carga aqui, eu coloquei essa relação, perfeito?
e chego justamente nessa relação daqui, nessa fórmula final. Então, essas duas relações, elas vão dar sempre o mesmo valor, tá? Você usa ou uma ou outra. Professor, como é que eu vou usar? Você usa quando você tiver os dados, de fato, que possuem, que estão presentes na fórmula. Se eu tiver a capacitância e o potencial, eu uso essa. Se eu tiver a carga e o potencial, eu uso essa. Perfeito? E, por fim, a gente falou da associação de capacitores, que eu chamei em aula de banco de capacitores, tá? A gente consegue fazer um banco de capacitores existir se a gente associar vários capacitores. Aí tem a associação em série e a associação em paralelo, né? A associação em série, a gente fala que os capacitores, todos eles que estão associados, eles estão no mesmo fio, tá? Se eles estão no mesmo fio, eles recebem a mesma quantidade de carga, perfeito? E essa mesma quantidade de carga é acumulada por cada capacitor. E eu lembro a vocês que associar os capacitores em série, a gente precisa fazer isso porque muitas vezes eu preciso de uma capacitância que eu não tenho construído, a indústria não consegue, não constrói, né, todas as capacitâncias possíveis. Elas constroem várias capacitâncias e aí de repente eu preciso de uma capacitância que não tem um capacitor já definido para isso. Então eu associo vários capacitores para dar uma capacitância resultante ou uma capacitância equivalente. Então a gente associa capacitores em série para dar uma capacitância equivalente. E o que é essa capacitância equivalente? É um capacitor que sozinho ele substitui todos os outros capacitores. Esse é chamado de capacitor equivalente. Ele sozinho faz tudo o que os outros estavam fazendo. Perfeito? Então eu associo vários capacitores em série para gerar uma única capacitância equivalente, que é como se fosse um capacitor único que fizesse tudo aquilo que os outros estavam fazendo. E aí, para achar o valor desse capacitância equivalente, quando tiver em série, tu faz isso aqui, ó. É a soma inversa dos capacitores, tá? É a soma inversa dos capacitores. E aí você resolve a matemática. Professor, se tivesse mais capacitores, se fossem 4, mais 1 sobre C4. Se tivesse 5, mais 1 sobre C5 e por aí vai, tá? Aí tem um bizuzinho que eu até falei em aula que se fossem apenas dois capacitores em série, tá? Dois capacitores em série, ou seja, no mesmo fio, a gente consegue achar a capacitância equivalente simplesmente pelo produto dividido pela soma, tá? Fica até mais rápido de fazer, perfeito? Então é uma forma de você calcular, só se tiverem dois capacitores em série. Se for 3 ou mais, tu tem que aplicar a soma inversa, como a gente expôs aqui. Perfeito? Tranquilo? Massa. E por fim, a ligação em paralelo é quando você liga os capacitores laterais uns aos outros. A gente fala que eles estão ligados nos mesmos terminais da bateria, tá? Então é como se eles estivessem experimentando, ó, o mesmo potencial positivo e o mesmo potencial negativo dos dois lados. Então a gente afirma que todos esses capacitores experimentam a mesma tensão elétrica, o mesmo potencial elétrico, que a gente chama de U, tá? E aí a capacitância equivalente, que é aquele capacitor que sozinho faz tudo que todos eles estavam fazendo, é bem simples. Quando está em paralelo, é só somar, tá? Vai ficar C1 mais C2 mais C3. Se tivesse outro, mais C4 e por aí vai, perfeito? Então, a capacitância equivalente é bem simples. Então, lembra, ligado em série, a gente tem a mesma carga, a capacitância equivalente a gente acha por essas duas relações aqui, perfeito? E se estiver em paralelo, a gente vai somar apenas, que já dá a capacitância equivalente, perfeito? E com isso a gente finaliza, de fato, a teoria da nossa aula. Eu, no finalzinho da aula, apenas citei justamente esses 5 tópicos que eu peço sempre, cara, faz a leitura para que você fique bem na matéria, tá? Em aula eu citei todas essas daqui, mas na leitura você vai fixar ainda mais. Você vai ligar tudo aquilo que eu disse em aula com a teoria, você vai juntar as duas e você vai ficar com um conhecimento bem bacana, tá? Obviamente tudo que a gente fala em aula tá aqui, mas também serve para você ter um entendimento até bem preciso daquilo que pode ser cobrado para vocês, tá? Eu citei até em aula que na descarga elétrica o raio pode cair ou pode subir, tá? Então, assim, foram várias coisas importantes que eu citei. Então, peço a você que faça a leitura para você ficar com a matéria bem em dia na sua cabeça, para você fazer uma revisão, para você sempre relembrar tudo aquilo que foi dito em aula, perfeito? Falei do poder das pontas também. Falei de como funcionam os para-raios, tá? Falei como acontece o efeito corona, ou como conheci também fogo de Santelmo, certo? Falei para vocês como funcionam as telas capacitivas, perfeito? E falei também, por fim, justamente como funcionam os desfibriladores, perfeito? Então, todos esses pontos aí são fundamentais para quem quer fazer um Enem ou quem quer fazer alguma prova aí mais específica, tá? Porque eu citei
bem detalhado cada ponto desse em nossa aula, perfeito? Então, por favor, quer revisar ou fala comigo, então faz a leitura aqui que está bem completo no teu livro, perfeito? Tranquilo, então a gente finaliza por aqui. Lembrando que essa primeira parte da aula a gente viu detalhada, certo? Só que eu não queria perder tempo revisando isso, porque acaba sendo uma coisa que eu vou revisar no começo da nossa próxima aula, perfeito? Então é isso, a gente finaliza por aqui nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre lembrem que podem contar comigo, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!